Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula ela vai ser uma atualização sobre ossos da cabeça. Na verdade, esta videoaula vai ser específica sobre ossos da cabeça. Porém, eu estarei fazendo outras videoaulas relacionadas a acidentes ósseos da cabeça, tanto numa vista anterior, quanto numa vista inferior, quanto numa vista interna, numa vista lateral, tá ok? E a partir de agora eu vou utilizar um aplicativo, um programa chamado Anatomia Atlas 3D. Esse aplicativo, ele pode ser baixado tanto pelo celular, quanto também para notebooks, tablets, PCs, e ele é gratuito, pessoal, tá ok? Obviamente que tem algumas coisas dentro do aplicativo que só são acessados quando você compra esse aplicativo. E o legal é que esse aplicativo você compra ele e não paga por mês. Você compra ele e paga um valor único e perpétuo. Ou seja, você comprou esse aplicativo e você tem acesso a todos os sistemas. Por exemplo, o sistema nervoso, ele não é acessível no modo gratuito. Ok? Mas vale muito a pena, pessoal, tá ok? Não estou aqui ganhando nada do aplicativo, só estou fazendo essa divulgação. Por quê? Porque os meus alunos estão utilizando e vários outros alunos Brasil afora estão utilizando também esse aplicativo. Ele é um aplicativo muito bom para o aluno poder estudar, né? Por quê? Porque esse aplicativo, ele é um aplicativo 3D. Nós conseguimos movimentar a peça, a estrutura que nós estamos estudando em todos os ângulos. Além disso, a gente consegue o quê? Aproximar a estrutura, né? Como nós estamos vendo aqui na cavidade orbitária. Então nós conseguimos aumentar essa estrutura e estudar e analisar toda a parte interna. E o legal é que ele não perde a sua qualidade. Tá ok? Então ele é um aplicativo muito bom, muito legal aí para os alunos da área da saúde que estudam toda a parte da anatomia humana. Então depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? O nome e o link certinho para vocês adquirirem esse aplicativo. É só você baixar pelo App Store, né? Tanto do iPhone quanto do Android. Você pode baixar lá gratuitamente e pelo PC você também consegue baixar ele através da internet. Mas depois eu vou deixar todos os links aqui para vocês, certinho para vocês baixarem. Ok, pessoal? Outra novidade também que eu quero informar para vocês é que a partir de agora o meu canal ele está disponível a opção Seja Membro. Então a partir de agora você pode se tornar um membro do meu canal. E o que você vai ganhar sendo membro do meu canal? Primeiramente, você vai ter prioridade nas respostas dos seus comentários. Segundo, você vai ter exclusividade de vídeos. Então, os vídeos eles vão chegar primeiro para vocês, quando vocês se tornam membros, ok? Além disso, eu estarei disponibilizando para vocês materiais de estudo. E esses materiais de estudos incluem textos teórico-práticos, roteiros de estudo teórico-práticos e também exercícios que vão ajudar vocês a praticarem a anatomia humana. E isso de todos os sistemas. Então, para você adquirir esse material, se torne membro, tem um valor mensal, mas é um valor irrisório, R$ 4,99 por mês, tá ok? E aí, nos comentários, você vai informar: professor Carlão, eu gostaria de receber um material teórico sobre o sistema muscular. Muito bem, eu vou pedir o seu e-mail e vou mandar para você esse material. Ah, professor, eu estou precisando de um exercício, de uma lista de exercícios de sistema digestório. Eu vou te mandar também essa lista de exercícios do sistema digestório para você poder praticar. Além disso, nós vamos ter um contato mais direto. Então, como você vai ter prioridade das respostas dos seus comentários, além disso também um dos benefícios de se tornar membro é que nós vamos ter maior contato e interação em redes sociais, tá ok? Então eu vou deixar também disponível aqui
o meu Instagram, o meu Facebook, para que a gente possa então ter esse acesso mais fácil, ok? Então são benefícios muito bons. Por R$ 4,99 por mês você não adquire materiais de estudo dessa maneira, tá ok? Então clique lá no botãozinho de seja membro. Outra coisa, pessoal, eu reparei que muitas pessoas que fizeram inscrição no meu canal não estão mais inscritos. O YouTube, eu não sei o que está acontecendo, ele está meio que excluindo aí quem são os inscritos. Então eu vou pedir para você, entra lá no meu canal, verifica se você ainda é inscrito, ainda está inscrito. Se não está, se inscreva novamente no meu canal. Não deixe de clicar no botãozinho de notificações para você receber sempre notificações de vídeos novos quando eu posto aqui no canal. E também curta o vídeo, porque daí o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante e aí vai publicar, vai divulgar para mais pessoas, aumentando aí a divulgação das minhas videoaulas para todos que precisam, ok? Pessoal, então sem mais delongas, vamos iniciar aqui Ossos da Cabeça após a vinheta. Muito bem, pessoal, então aqui vamos iniciar essa primeira videoaula sobre os ossos da cabeça. Então o que nós temos que entender primeiramente sobre os ossos da cabeça? Os ossos da cabeça são ao todo 22 ossos. Desses 22 ossos, somente a mandíbula, que não está representada aqui, que apresenta movimento. Os outros 21 ossos, eles são unidos entre si através de uma articulação chamada sutura. Então, quando nós observamos aqui entre um osso e outro, nós temos essa estrutura que é uma sutura. Ela parece então essas costuras ali, né? Essas rachaduras que existem entre um osso e outro, ok? Então, nós observamos que entre os ossos, todos, né? Entre todos os ossos vai ter então as suturas. E obviamente depois, posteriormente em próximas videoaulas, eu passarei para vocês o nome das principais suturas, tá ok? Muito bem, então o que a gente consegue analisar? Aqui nós temos um crânio, ok? Colorido. Então cada cor representa um osso. E o que nós temos que entender? Nós temos que entender que a cabeça óssea, de uma maneira geral, ela é formada tanto por ossos que constituem a face, que nós chamamos de víscero crânio, como também tem ossos que constituem a parte do crânio propriamente dito, que é chamado de neurocrânio, ok? Quando nós observamos então o víscero crânio então vai ser os ossos que formam basicamente ali a parte anterior da nossa cabeça, a parte da face. E aí nós vamos ter o primeiro osso então, que é esse osso amarelo, chamado osso frontal. Ele é o osso da testa aqui, ok? E o que nós temos que entender? Nós temos que entender que esse osso frontal, olha até onde ele vem. Ele vem até próximo aqui, ó, da parte superior do meio ali da cabeça, aonde depois ele vai fazer união com esse osso posterior aqui, meio laranja, ok? Então, olha toda a extensão desse osso frontal, ok? E interessante é que esse osso frontal, ele, além de formar toda essa parte da testa, ele também ajuda a formar essa cavidade, a cavidade orbitária, tá ok? Então o primeiro osso ali do víscero crânio é o osso frontal. Abaixo dele, bem na linha mediana, nós vamos ter aqui o osso nasal, tá certo? Esse osso nasal, ele vai formar aí a base do nariz externo, tá ok? Então ele vai formar a parte óssea do nariz externo, porque depois o restante do nariz externo é formado por cartilagens, tá ok? Esse osso nasal, a gente consegue analisar que ele é um osso par, ou seja, eu tenho um nasal direito e esquerdo. Já o osso frontal, que eu falei anteriormente, ele é um osso ímpar, ele é só um osso inteiro, ok? Depois do osso nasal, nós vamos ter esse aqui, numa cor um pouco mais marronzinha, que é o osso maxila, tá ok? Osso maxila. Esse osso maxila, então, ele tem a função de
prender os ossos, os dentes superiores, tá ok? Além de formar o palato, que é o céu da boca, e também entra na constituição aqui da cavidade orbitária, tá certo? Então esse aqui nós temos o osso maxila, e nós vemos que esse osso maxila, ele é unido no meio, né, bem na linha mediana, por uma sutura, que é intermaxilar, tá certo? Nós vemos aqui também, ó, na parte do palato aqui, que também vai ter uma sutura, tá ok? Então o osso maxilar, ele é um osso par, tá ok? Lateralmente, aqui nessa cor azul clara, nós temos o osso zigomático, que é o osso que forma essa, vamos dizer, a maçã do rosto, né? Onde as mulheres geralmente passam ali aquele blush, né? Aquela maquiagem ali, tá certo? Então esse osso zigomático são dois, então eu tenho um zigomático direito e um zigomático esquerdo. Nós vemos então, né, ó, que até onde ele vai, ó, ele entra aqui, ó, na parte posterior, para depois se conectar com outros dois ossos nas laterais. Esse azul um pouco mais escuro, que vai ser o esfenoide, esse verde que vai ser o temporal, mas nós vemos também que ele se conecta superiormente com o osso frontal, se conecta anteriormente com o osso maxila. E o interessante é que esse osso zigomático, que é o azul claro, ele também entra na constituição da cavidade orbitária, tá ok? Tanto na cavidade direita quanto na cavidade esquerda. Depois ainda aqui, observando na face, nós vamos ter dentro da cavidade orbitária esse ossinho rosa aqui, ó, tá? Esse ossinho rosa é chamado osso lacrimal. Por que lacrimal? Porque ele fica bem aqui no canto, né? No cantinho do olho aqui, ó, bem aqui no cantinho do olho. E ele é chamado lacrimal porque sobre ele está passando o ducto da glândula lacrimal. Então por isso que ele é chamado de osso lacrimal, tá certo? Esse osso lacrimal, ele é um osso par, existindo então um direito e um esquerdo, e entra também na constituição da cavidade orbitária, tá certo? Outro osso que também está ali na parte do víscero-crânio, dessa parte da face, é esse osso posterior ao lacrimal, que é uma corzinha um pouco mais clara, chamado osso etimoide. Etimoide, tá ok? Na verdade, esse osso etimoide, ele é um osso ímpar, ele é um osso único, tá ok? E o que acontece? Nós observamos esse osso tanto na cavidade orbitária esquerda, como na cavidade orbitária direita, como nós também observamos ele aqui dentro dessa abertura do nariz, tá certo? Então todo esse osso mais claro aqui, ó, no meio, é o osso etimoide, tá ok? E o interessante desse osso etimoide é que ele vai ajudar a formar o septo nasal, que é aquela parede interna da cavidade nasal, tá certo? Então aqui nós vemos, ó, que ele vai originar então uma lâmina perpendicular para baixo, tá ok? Que vai ajudar, vai entrar na constituição do septo nasal. Além disso, dentro aqui da cavidade nasal, nós vamos ter elevações ósseas, que são as conchas nasais. Nós temos três, tá? Então nós vamos ter a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. O que vai acontecer? A concha nasal superior e média são elevações do osso etimoide. Então o osso etimoide, dentro dessa cavidade nasal, além dela ter essa lâmina perpendicular, ela vai ter nas laterais essas duas elevações, que são as conchas nasais superior e a concha nasal média, tudo bem? Essa terceira elevação aqui, ó, essa terceira elevação, que é a concha nasal inferior, ela é um osso à parte. Ela não pertence nem ao maxila, nem ao etimoide. Ela é um osso chamado concha nasal inferior, tá certo? Que é, quando nós observamos dentro dessa abertura piriforme do nariz, é essa elevação aqui, ó, esse ossinho
uma cor aqui um pouco meio cinzinha, tá certo? Então aqui nós temos a concha nasal inferior direita e a concha nasal inferior esquerda. Tudo bem? Muito legal. E o interessante também é que esse osso etimoide a gente consegue analisar ele dentro do crânio, tá? Nessa imagem não dá pra gente visualizar, mas depois eu vou mostrar para vocês numa outra imagem, tá ok? Ainda pertencendo ao víscero-crânio, né, nós vamos ter aqui na parte inferior, logo atrás aqui do osso maxila, esse osso vermelho que é chamado osso palatino, tá ok? Palatino. E o que vai acontecer? Esse osso palatino, ó, a gente observa que ele se projeta superiormente, se projeta lá para cima, tá certo? Ó, então ele todo esse osso vermelho aqui é o palatino, tá ok? E aí o que vai acontecer? Como ele se projeta lá para cima, olha onde que ele vai aparecer. Aqui dentro, ó, dentro da cavidade orbitária. Então, quando nós analisamos a cavidade orbitária, nós vemos que ela é formada tanto pelo osso frontal, que é esse amarelo, como também pelo osso maxila, como também pelo osso zigomático, como também pelo osso nasal, pelo osso etimoide e um pedacinho desse osso palatino lá de baixo que sobe duas lâminas, né, que vai entrar na constituição aqui, um pedacinho bem pequenininho, que é do osso palatino. Ainda também pertencente ao víscero-crânio, tá? Nós vamos ter esse osso mais posterior da cavidade orbitária, que é um azul escuro aqui, ó, tá? Um azul mais escuro que esse do zigomático, ó, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Só que esse osso nós observamos ele também numa vista lateral, ó. Então ele vai ficar aonde? Ele vai ficar posterior ao zigomático, inferior ao osso frontal e anteriormente a esse osso verde aqui, que é o osso temporal, que a gente vai ver depois do neurocrânio. E esse osso esfenoide, então não confundam etimoide com esfenoide. O etimoide, ele é um osso que ele vai ser menor, tá ok? Ó, ele fica logo posterior aqui ao osso lacrimal. O osso esfenoide, ele fica na espreita. Espreita, o que é espreita? Nas laterais ali, fica meio, né, de fora ali. Então esse é o esfenoide, tá ok? E aí esse esfenoide, ele é um osso ímpar somente, tá? Ele é um osso único, só que ele é visível em todos os lugares, de todos os ângulos a gente consegue visualizar esse osso. Então eu vejo ele numa vista lateral, eu vejo ele numa vista anterior, lá no fundo da cavidade orbitária, e eu vejo ele numa vista inferior, ó. Então todo esse azul aqui, ó, formando essas elevações aqui, passando aqui, ó, tá? Ele vem pro outro lado aqui, ó, certo? Passa aqui por baixo, ó, vem e aparece aqui. E por dentro também, né? Por dentro, internamente ali no crânio, a gente consegue também visualizar ali o osso esfenoide. Na verdade, quando nós analisamos a estrutura da cabeça óssea, nós vemos que esse osso esfenoide é como se fosse a base. Então, ele está aqui, ó, a base. E a partir desse osso esfenoide vai se colocando os outros ossos, vai se encaixando os outros ossos nele, tá? Então, vai se encaixando aqui posteriormente o temporal, aí vem em cima, coloca o frontal e o parietal, aí na frente coloca aqui o zigomático, depois o maxila, depois encaixa aqui o palatino, vai encaixando esse outro osso aqui, que é o osso vomer, tá? Também já vou falar sobre ele. Então, a gente observa que esse osso esfenoide é como se fosse a base da formação de toda a cabeça óssea, tá? Ele é um osso grandão, ímpar, mas ele é um osso que ele tá pegando todos os ângulos da cabeça. E aí, por fim, ainda aqui do víscero-crânio, nós vamos ter quem? Esse ossinho que aqui está na cor rosa,
que é chamado osso vomer. Tá? Quando nós analisamos a cabeça óssea numa vista inferior, nós observamos que ele fica bem no meio do osso esfenoide, tá ok? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nós observamos o seguinte, ó, esse osso vomer, ele vai formar uma projeção óssea para cima e para frente, tá ok? E olha que interessante, essa parte do osso vomer, mais essa parte aqui, ó, do osso etmoide, os dois se juntam e formam essa parede óssea bem no meio, que é o septo nasal. Então, quando a gente estuda sobre o septo nasal, a gente analisa que o septo nasal ele é formado por uma parte superior do osso etmoide, por uma parte óssea inferior do osso vomer. E o restante aqui na frente que ficou faltando é cartilagem, que daí nós vamos ter a cartilagem do septo. Isso nós vamos aprender, né, lá no sistema respiratório. Depois eu vou deixar um card aqui sobre a primeira aula do sistema respiratório, onde eu falo sobre a formação do nariz externo, incluindo também aqui essa partezinha cartilaginosa, que é a cartilagem do septo. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, com isso a gente viu aí os ossos do víscero crânio, que formam, vamos dizer assim, como a face. Então, esse víscero crânio, esses ossos do víscero crânio, a gente pode dizer que é o que constitui toda a parte da face, mas também que constitui ali a cavidade nasal e a cavidade bucal. Por quê? Porque nós temos também o palatino, tá? O maxila, palatino, depois nós vamos ter o etmoide, o vomer e o maxila também, e a concha nasal inferior, que constituem ali a cavidade nasal, tá ok? Na lateral aqui a gente consegue agora analisar o que? Os ossos do neurocrânio, que formam o crânio propriamente dito. E olha que interessante, esse osso frontal, ele tanto faz parte do víscero crânio, que é a parte da face, como também entra na constituição do neurocrânio, que é do crânio propriamente dito. Por quê? Porque uma parte desse osso frontal também está protegendo aqui o nosso encéfalo, que fica aqui dentro do nosso crânio. Então, os ossos do neurocrânio são quais? Eu pego uma parte aqui do osso frontal, mais superiormente, formando praticamente toda a parte superior, né, da nossa cabeça, nós vamos ter esse osso aqui laranjado, que é chamado de osso parietal. Lembrando aqui, o osso parietal são dois, então eles são pares, um direito e um esquerdo, unidos entre si por uma sutura, tá ok? Na lateral, nós vamos ter aqui o osso temporal, esse osso verde, osso temporal, tudo bem? E posteriormente nós vamos ter o osso occipital, que é o osso da nuca, né? Só que daí a gente consegue analisar que esse osso temporal, occipital, ele vem até aqui na parte inferior, até no meio da cabeça, né? Onde vai se conectar depois com esse osso azul, que é o osso esfenoide, tá certo? E também nós vamos ter aqui o osso esfenoide. O osso esfenoide também forma ali a base inferior ali de todo esse neurocrânio. Então a gente consegue analisar o seguinte: a parte da face é o víscero crânio, a parte arredondada da cabeça, aonde se aloja ali o encéfalo, é o neurocrânio, tá ok? E aqui a gente consegue analisar aonde termina cada osso e onde começa o outro, né? Então a gente vê aqui, ó, o osso frontal vem até aqui na parte do meio, na parte superior aqui, depois nós vamos ter o osso parietal, aí mais lá posteriormente o osso da nuca, que é o osso occipital. Na lateral nós vamos ter aqui o osso temporal, mais aqui lateralmente voltado para anterior nós vamos ter o zigomático, entre o zigomático e o temporal nós vamos ter o esfenoide, e depois nós vamos ter aqui, né, os ossos da face frontal, nasal,
maxila, lacrimal, etimoide, um pedacinho lá do osso palatino, que nós vemos aqui numa vista inferior. Nós vamos ter também aqui a concha nasal inferior, que também é um osso, tá ok? O osso esfenoide. Então, com isso, pessoal, aqui eu passei para vocês, né, essa parte dos ossos em si da cabeça. Mas o que acontece? Ficou faltando o quê? Ficou faltando a mandíbula. Então, quando nós observamos toda a cabeça óssea, nós vemos todos esses ossos. E agora aqui nós não estamos analisando colorido, tá certo? Mas nós conseguimos ver exatamente aonde termina um e começa o outro. Através do quê? Através dessas suturas, né? Então aqui a gente está analisando quem? Ó, esse osso da testa é o osso frontal. Olha até onde ele vem, até essa sutura aqui, ó, tá certo? Então aqui termina o frontal e começa o parietal. Na lateral, ó, na lateral aqui, ó, eu tenho o osso frontal, termina, começa o esfenoide. O parietal vem, termina, esfenoide. Aqui na lateral, o temporal. Olha aqui o zigomático, ele é separado, ó. Então essas suturas elas servem justamente para delimitar aonde começa um osso, aonde termina o outro. Olha aqui, ó, o que eu falei das conchas, ó. Aqui a concha nasal inferior, a concha nasal média, mais superiormente a concha nasal superior, o septo nasal, né, formado a parte mais superior pelo etimoide, a parte mais inferior pelo vômer. Aqui também, ó, né, todos os ossos que formam a cavidade orbitária, ó, lacrimal, aqui, ó, tá vendo? Lacrimal, etimoide, frontal, esfenoide, zigomático, maxila e esse pedacinho aqui atrás que é o palatino, tá ok? E aqui, na verdade, é mais para mostrar o que? A mandíbula aqui, ó. Essa é a mandíbula, tá ok? Então a mandíbula, ela é o único osso da cabeça que apresenta movimento. A mandíbula serve para quê? Tanto para realizar os movimentos de mastigação como de fala, mas também é o osso aonde está inserido os dentes inferiores. Tudo bem? Então, com isso, pessoal, nós terminamos essa primeira parte que é especificamente para falar sobre os ossos que constituem a cabeça. Tudo bem? Numa próxima videoaula eu vou começar a falar para vocês sobre os acidentes ósseos. E aí nós vamos começar com os acidentes ósseos de uma vista anterior, depois nós vamos para os acidentes ósseos de uma vista lateral, depois nós vamos para os acidentes ósseos de uma vista inferior e depois nós vamos para os acidentes ósseos. Quer ver? Ó? Aqui dá para a gente analisar, ó, de uma vista interna. Ok? Aqui, ó, dá pra gente analisar também, ó. Aqui dá pra gente analisar todo esse osso anterior aqui é o osso frontal. No meio dele nós temos o osso etimoide, que ele forma uma projeçãozinha também aqui para cima, tá? Então aqui nós temos o osso etimoide. E aqui, parecendo então essa asa, aqui nós vamos ter a asa menor do esfenoide e aqui a asa maior do esfenoide, tá? Depois aqui na lateral nós vamos ter o temporal e depois aqui posteriormente nós vamos ter o osso occipital. Tudo bem? Então, pessoal, para essa videoaula era isso que eu precisava falar para vocês, tá certo? Além de a gente iniciar com essa parte específica dos ossos que constituem a cabeça, também passei algumas informações para você, sobre a questão de seja membro, sobre a questão de verificar a sua inscrição lá no meu canal. E, mais uma vez, pessoal, peço para vocês, se não é inscrito, se inscreva. Eu estava analisando lá no YouTube, 80% das pessoas que assistem às minhas videoaulas não são inscritos. Então, se inscrevam, pessoal, dá essa força para nós aqui, ajuda a gente, tá certo? Ative o sininho de notificações para receber sempre novidades de vídeos novos e curta o nosso vídeo, porque daí o YouTube vai disparar esse vídeo aí para mais pessoas, ajudando a divulgar
o nosso trabalho aí. Tudo bem? Pessoal, é isso agora por enquanto. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e nos vemos na próxima videoaula aqui do meu canal Anatomia com o professor Carlão.